Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como havia prometido, hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Então o objetivo dessa aula de hoje é fazer um apanhado geral de toda a matéria que vai cair na prova, sendo que não esquecer que a partir de hoje, as provas estarão disponíveis no colégio, lá para vocês passarem a pegar as provas escritas, as provas vão ser impressas, e vocês vão realizar essa prova a data da nossa prova vai ser no dia 6, né? Segunda-feira. Só lembrando, antes de começar essa revisão aqui, eu enviei para vocês aqui esse cronograma aqui do dia 30, né? Eu já enviei antecipadamente esse cronograma lá na terça-feira, justamente para não ficar muito em cima da hora, para não mandar hoje e ficar muito em cima da hora para vocês estudarem para fazer a prova na segunda. Então, assim, só lembrando, vou pedir para vocês lerem com detalhe esse cronograma aqui, porque ele vai mostrar a prova vai ser realizada nesse dia e ela vai conter 16 questões objetivas com gabarito. Então, vocês vão resolvendo essas questões em marca X, justificando as alternativas, colocando detalhes na folha da prova, porque vocês vão ter que entregar essa folha da prova. E não esqueçam daí no final marcar no gabarito. Vai ter um gabarito na parte de cima da prova, não esqueçam de colocar as respostas em cima no gabarito, sem rasuras, não vão apagar, errar, riscar. Então, quando forem colocar a resposta final no gabarito, não pode rasurar. E ao longo da prova, eu recomendo que vocês façam observações, comentários, coloquem detalhes sobre o que vocês vão responder, não apenas marcar X e colocar no gabarito, beleza? Porque essa prova vai ser entregue, vai ser revisada. Outro ponto aqui, pessoal, importante, o conteúdo da prova também eu deixei disponível nesse dia. Também está lá disponível na agenda Edu, lá agendado para dia 6. As páginas da apostila, que vai cair na prova aqui. Então, o que vai cair na prova? Classificação e propriedade das ondas, da página 42 a 45 e a página 47. Eu pulei algumas páginas aqui, que é o assunto que eu não vou cobrar. Tem alguns assuntos aqui que eu não vou cobrar, que eu pulei as páginas. Acústica, a parte de som. Então, e ótica geométrica também a parte da luz. Outra coisa também que eu recomendei, de todos os exercícios que nós fizemos até hoje, inclusive os que a gente resolveu nas videoaulas e aqueles exercícios que vocês fizeram como tarefa, eu selecionei alguns exercícios para não ficar todos os exercícios para vocês estudarem. Então, eu peguei e selecionei aqui os exercícios mais importantes para vocês responderem as questões da prova. Então, aqui eu citei alguns exercícios da apostila, para vocês estudarem com uma maneira mais aprofundada, e os exercícios do caderno de atividades. Então, para os alunos que fizeram os exercícios nas videoaulas, copiaram os exercícios lá e assistiram a videoaula e fizeram as atividades, fizeram as tarefas, vocês vão ter com todos esses exercícios aqui resolvidos, então, para vocês estudarem. Ótimo. Então, agora, para começar aqui, eu quero começar com vocês lá no caderno de atividades. Eu quero fazer uma revisão pelo caderno de atividades, porque o conteúdo está bem mais resumido. Caderno de atividades ou livro de atividades. É o livro separado lá que vocês têm, aqueles que têm as atividades, né? Que tem os exercícios que vocês fizeram como tarefa. Então, aqui, de uma maneira geral, hoje eu não vou ficar passando novamente toda a matéria, mas eu vou colocar alguns pontos importantes que podem cair na prova. É importante vocês assistirem esse vídeo para fazer a prova. Então, o que nós temos aqui? O nosso conteúdo é ondulatório, estudo das ondas e o comportamento dessas ondas. Nós vimos que existem vários tipos de onda, onda sonora, luz, onda propagada numa corda. Mas o que é uma onda? Onda, de uma maneira geral, o que ela seria? Uma sucessão de pulsos. Por exemplo, você vai você dá um pulso lá na corda, ela vai vibrar. Só que a onda não é apenas um pulso, são vários pulsos ou são várias vibrações. Quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou transmitindo uma onda até o microfone aqui do equipamento. Então, o que nós temos? Eu estou transmitindo pulsos. Um ponto importante é que essa onda ela pode se propagar no meio ou no vácuo. Nós vamos ver que tipo de onda que se propaga nesses casos aqui. E um ponto importantíssimo aqui, pessoal, que vocês anotem, coloquem um asterisco, coloquem uma observação, que a onda ela não vai transportar matéria, ela vai transportar apenas energia. A onda não transporta massa nem matéria. Quando eu estou falando aqui para vocês, não está sendo transportado massa, apenas a energia de vibração do ar, certo? Que vai passando de uma molécula para outra até chegar no microfone. Então ela transporta energia, guarde bem isso. Agora vamos às classificações e propriedades de onda. O que vocês precisam estudar das classificações?
As ondas, elas são classificadas de várias formas aqui. Como que nós podemos classificar? Primeiro, quanto à natureza. Nós vimos que a onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Quando que a onda é mecânica? A onda é mecânica quando ela precisa de um meio material para se propagar. Então a onda mecânica ela não se propaga no espaço ou no vácuo, certo? E as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo, no ar, qualquer outro meio. Exemplo de ondas mecânicas que nós vimos é a onda sonora, né? Que só há som se propagando no ar, né? Na atmosfera, ou em um meio material, né? O som não se propaga no vácuo. Então vai ter uma questão hoje de revisão para vocês fazerem lá na apostila que vai justamente fazer essa pergunta aqui. E as ondas eletromagnéticas, elas surgem do quê? De vibração de elétrons, elas podem se propagar no vácuo. Exemplo, luz, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV, de celular, as ondas luminosas que chegam do Sol, elas atravessam o espaço, então elas podem se propagar no vácuo. Então existem dois tipos de ondas quanto à natureza, mecânica e eletromagnética. Não esqueçam disso, esse aqui é um assunto importantíssimo que eu vou cobrar na prova. Agora, quanto à direção de oscilação, elas podem ser transversais ou longitudinais. Aqui eu quero mostrar uma figura lá da apostila. Quem quiser acompanhar pela apostila, está na página... Eu vou abrir agora aqui. Esperar aqui, ampliar. Maximizar. É um pouquinho demorado, meu computador que está gravando. Aí ele fica mais lento. Então, a onda ela pode ser transversal. O que seria uma onda transversal? É quando você oscila, por exemplo, a direção de propagação forma 90 graus ou é perpendicular à direção de vibração. Então, se uma onda transversal é assim, se ela vibra, se eu começo a vibrar essa onda, essa mola de baixo para cima, indo para cima e para baixo, a direção de propagação é 90 graus, é para frente ou para trás. Então, um exemplo aqui é você vibrar uma mola de cima para baixo e ela se propagar para frente. Ou uma corda, né? Se você pegar brincar numa corda, fazer isso aqui vibrar para cima e para baixo, uma corda ela vai se propagar para frente. Certo? Então as ondas transversais elas se propagam dessa forma aqui. Um exemplo de onda transversais é a luz visível. A luz ela se propaga dessa maneira. Existe um elétron vibrando para cima e para baixo. E a luz está se propagando, ou rádio, ondas de rádio, raio-x, infravermelho, ultravioletas vão se propagar para frente, certo? Então, numa antena existe elétron vibrando para cima e para baixo, e essa radiação, essa luz, esse raio-x, onda de rádio vai se propagar para frente, para os lados, né? E a onda longitudinal, como é que funciona? Você também pode dar o exemplo de uma onda longitudinal se propagando numa mola, é quando você começa a vibrar a mola para frente e para trás. E a direção de propagação dessa onda também é para frente ou para trás. Então, a direção de propagação coincide com a de vibração. Eu vibro para frente e para trás e a onda se propaga para frente ou para trás. Por exemplo, uma onda longitudinal mais conhecida é o som. Então, quando eu estou falando para vocês aqui, a minha corda vocal está vibrando para frente e para trás e o som está se propagando para frente, né, nesse caso. Ou para trás das minhas cordas vocais. Então, o que nós temos? Ondas longitudinais ou transversais. Existem só esses dois tipos de ondas quanto à direção de propagação ou de oscilação. Agora, o que nós temos aqui por último, a última classificação, que também é muito importante aqui. Eu não vou cobrar tanto essa parte aqui, mas é bom saber. Direção de propagação ela pode ser unidimensional, ela se propaga em um longo de uma linha só. Por exemplo, eu começo a vibrar uma corda, ela vai se propagar só em uma direção, em uma linha. Ondas bidimensionais, ela se propaga numa superfície. Por exemplo, eu posso jogar uma pedra no lago, essa onda vai se propagar ao longo de toda a superfície do lago. E as ondas tridimensionais, em 3 dimensões, elas se propagam em um volume, em todas as direções. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, esse som está espalhando e chegando até o microfone, está chegando no andar de cima, está chegando lá ao lado, atrás de mim, para baixo, então todas as direções. Então existem a classificação da onda quanto a esses 3 tipos de classificação. Estudem bem isso aqui, façam os desenhos do lado. Agora, outro ponto importante aqui são os elementos da onda. Quais são os elementos da onda? Os elementos da onda são comprimento de onda. Primeiro de tudo, vamos identificar a crista. O que seria a crista de uma onda? É o ponto mais alto de uma onda. Então aqui nós estamos vendo 2 cristas aqui, 2 pontos mais altos que a onda pode atingir, a vibração atinge. E os vales, o que é um vale? O vale são as partes mais baixas de uma onda, ou de menor energia. Aqui tem um vale, um pedacinho de vale, um vale aqui,
e outro pedacinho de vale aqui também. E o que seria então o comprimento de uma onda? O comprimento de uma onda é a distância entre duas cristas. Você vai consecutivo, você vai pegar essa crista e vai pegar a crista seguinte. Então esse é o comprimento da onda. E os vales, ou a distância entre dois vales também, o comprimento da onda. E a amplitude da onda é, se você pegar um ponto médio aqui, entre a distância de baixo e a distância de cima, você vai ver que a amplitude é a altura que ela vai atingir, tá? É a distância do ponto médio até a crista ou a distância do ponto médio até o vale. Então essa é a amplitude da onda. Quanto mais energia tiver essa onda, maior vai ser a sua amplitude, mais alta vai ser essa onda, né? Nós podemos dar um exemplo aí desse ciclone que teve, para quem está informado nos noticiários aí, que nos litorais aí sul e sudeste, as ondas estão com maior amplitude, elas estão atingindo alturas aí até de 4 metros, de 3 a 4 metros de altura. Então aumentou a energia devido à tempestade, ao ciclone, então aumentou a amplitude da onda, aumentou a vibração, a energia das águas do mar, devido aos fortes ventos. Então nós podemos imaginar isso. Então a parte de onda, eu vou cobrar a maior parte, esse conteúdo aqui mais teórico, eu não vou cobrar cálculo nessa parte de onda, mas é bom vocês fazerem um estudo assim, superficial sobre o período, frequência e velocidade de uma onda que relaciona essas grandezas, mas eu não vou cobrar nenhum cálculo na prova, tá? Agora, acústica. O que é acústica? Acústica, você vai estudar um tipo de onda em específico, vai estudar o comportamento de ondas sonoras, certo? E o que é o som? Não esquecer que o som é o quê? É uma onda do tipo longitudinal, ela vai vibrar na mesma direção de propagação, essa onda sonora. E é uma onda do tipo mecânica, não esqueça o que nós vimos aqui em cima. O som é uma onda mecânica que precisa de meio material para se propagar. O que vocês precisam saber de importante aqui sobre o som? As qualidades fisiológicas. Então, o que são? O som possui 3 características principais que nós não podemos esquecer. O som ele possui uma das características de qualidade fisiológica, é a frequência ou a altura. Cuidado, o termo altura aqui vai falar se o som é mais fino ou mais grosso, ou o som é mais grave. Quando o som é grave, ele tem baixa frequência, o som é chamado de baixo, grave ou de baixa frequência, ou de baixa altura. E o som ele pode possuir frequência aguda, é um som muito alto, tá? Ou seja, um som muito fino. Então aqui nós temos a classificação quanto à frequência sonora. A intensidade sonora, ele pode ser um som, aí é aquele volume que a gente ajusta na televisão, lá, ou no rádio, que a gente chama de alto e baixo, não está correto. Na verdade é um som mais intenso, quando a televisão lá está com volume muito alto, quando o volume muito intenso, né? Não pode falar alto. Ou quando o volume está pouco intenso, você quase não ouve a televisão, então é um som fraco. Então o som pode ser fraco, de baixa intensidade, pequena amplitude, e som forte, alta intensidade e grande amplitude. E essa amplitude ou intensidade sonora está relacionada com essa amplitude da onda aqui. Então um som forte vai ter uma amplitude alta. E um som, uma amplitude grande. E um som baixo vai ter uma amplitude, um som fraco vai ter uma amplitude muito com baixa intensidade. E outra característica aqui que nós vimos foi o timbre. O que é o timbre? O timbre é uma característica que vai ser o desenho, vamos dizer, da onda, ou qual que é o formato da onda. Ele vai diferenciar sons de... Vamos dizer que um som de um instrumento musical emite a mesma frequência, uma determinada nota musical, e outro instrumento emite também a mesma nota musical. Só que o que você diferencia, por exemplo, a nota Ré de um violino de uma nota Ré de um piano? É o timbre. Então você consegue diferenciar um instrumento de outro a partir do timbre, que é uma característica que diferencia características de som de mesma frequência ou intensidade sonora, tá? E a mesma intensidade sonora. É o formato da onda. Só lembrando, só para reforçar aqui, se vocês quiserem se aprofundar mais aqui no conteúdo, para reforçar aqui, deixa eu só... Tá? Aqui na apostila, se vocês quiserem ver pelas figuras, o livro, né? O importante aqui é mostrar essa parte, deixa eu ir lá para a parte de som, já direto. Página 48.
Aqui, opa. Aqui é só para mostrar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quanto à frequência sonora, o que é um som grave ou um som baixo, ele tem uma vibração, essa onda é bem longa, e a frequência alta, um som agudo, um som fino, ele tem uma onda bem estreitinha, ela vibra aqui rapidamente. Um som de baixa amplitude, um som fraco, ele vai ter uma amplitude baixa aqui, e um som forte, uma caixa de som grande, ele vai ter um som com volume intenso, então ele vai ter uma onda alta. E aqui o timbre, por exemplo, aqui ó, esses dois instrumentos estão produzindo a mesma frequência e a mesma amplitude, só que o que diferencia um do outro, as notas musicais aqui, é o formato da onda. Esse aqui é o formato de onda para um violino e esse aqui é o formato da onda para um piano. Então o nosso ouvido consegue diferenciar bem os dois instrumentos, né, quando são tocados. Beleza? Agora eu vou voltar lá. Outra característica importante que eu posso cobrar na prova, na verdade eu vou cobrar na prova, é a parte de o som ele pode sofrer reflexão. O que seria a reflexão do som? É quando o som sai de uma determinada fonte. Esse som, por exemplo, nós podemos falar, né? Essa fonte sonora pode ser nossas cordas vocais. Esse som sai de uma determinada fonte, ele bate num obstáculo e retorna para a fonte. Então, como que pode ser observado esse fenômeno de reflexão do som? A partir do eco, quando a gente dá um grito num lugar muito grande, num lugar que tenha que seja maior que uma distância onde essa barreira onde é refletido o som é maior que 17 metros, o que acontece? O som bate nessa barreira e retorna até o nosso ouvido, nossa audição. Então o que acontece? O eco é quando você fala, só que esse som ele atinge uma distância maior que 17 metros e retorna até e você ouve a tua própria voz refletindo. Então esse é o fenômeno chamado eco. E a reverberação também é reflexão do som, é quando o som bate em um obstáculo e retorna, só que é uma distância menor que 17 metros. Então o eco, não esqueçam disso, o eco vai ocorrer em distâncias maiores que 17 metros, então vai ocorrer num ambiente muito grande, um ambiente muito extenso. Por exemplo, você dá um grito lá no cânion do Guartelá, por exemplo, você vai ouvir o teu eco. E a reverberação vai ocorrer menos de 17 metros. Vai ocorrer reverberação em igreja, em salas vazias ou lugares vazios, mas menor que 17, distâncias menores que 17 metros. A reverberação e o eco, ambos, então, não esquecer que são devido ao fenômeno de reflexão do som. O som sai de uma fonte e bate numa superfície e retorna, né? Certo? Então aqui nós temos as características do som. Não esquecer disso. Deixa eu ver se tem algum comentário a mais sobre som. Então, isso aqui é a parte mais importante para vocês saberem, que eu vou cobrar na prova. Agora, quanto à luz, ótica geométrica. Ótica geométrica é o estudo da parte da luz, a luz em termos de propagação em linha reta, e os seus fenômenos. Então, é o estudo da luz e seus fenômenos e de propagação. Então, a ótica geométrica então, é uma outra parte que estuda aqui, uma outra parte da física aqui que vai estudar a onda sonora e como que ela vai se propagar, a onda luminosa e como que ela vai se propagar. Um ponto importante aqui, a luz e as cores dos corpos. Eu não vou cobrar muito essa parte de fenômeno de cor, mas eu vou pedir para vocês numa tarefa, numa atividade de hoje, então eu vou reforçar um pouquinho mais. A luz, o que seria o fenômeno da cor? O que diferencia uma cor de outra? Por exemplo, o vermelho do verde e do azul. É devido a que cada cor vai ter seu próprio comprimento, sua própria frequência de onda. Então, é uma onda de uma determinada frequência, é uma frequência diferente lá, aquela característica que nós vimos que faz alterar a cor de uma determinada onda luminosa. Então, o que vai acontecer aqui? Existem cores, raios monocromáticos, que seria apenas cores, podemos dizer, puras, primárias, que seria apenas o vermelho, o verde e azul, são chamados de raios monocromáticos primários, ou cores primárias.
A junção de várias cores, o que acontece? Vai formar uma luz que não é monocromática, é chamada policromática, que daí é a luz branca. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as cores primárias, que o exercício vai pedir hoje para vocês, né? E as cores que acontecem quando você junta os chamados pigmentos, como você mistura mais de uma cor. Por exemplo, você pega o vermelho e mistura com o verde, vai formar o amarelo. Ou o verde e o azul vai formar o ciano. Ou quando você junta o vermelho com o azul, vai formar o magenta. E se você juntar todas essas cores primárias, vai formar a cor branca. Então, na verdade, as cores do arco-íris são devido à separação das cores ou à dispersão da cor branca, né? Que surge da luz do sol, né? Então, o branco seria a junção de todas as cores. Não esquecendo um ponto importante aqui, que aqui nós vamos estudar sobre a luz. E a luz, ela é uma onda do tipo eletromagnética e longitudinal. Desculpa, transversal. É uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, né? Ou em outro meio, e é uma onda transversal, certo? A luz, a direção de vibração dos elétrons vai ser, por exemplo, de cima para baixo, ela vai se propagar para frente, né? Onda transversal. Aqui, o que vocês precisam saber de importante para a prova aqui na ótica geométrica? Qual que é o princípio da propagação da luz? Como é que é o princípio? Existem três regrinhas aqui de como a luz vai se propagar. Primeiro de tudo, a luz ela vai se propagar em linha reta sempre. Em meios homogêneos, se o meio for igual, não alterar o meio, ela vai se propagar sempre em linha reta. Esse exemplo aqui que você pode fazer na prática é pegar e incidir, por exemplo, aqueles lasers, aquelas ponteiras de lasers, podem incidir numa fumaça. O que vai acontecer? Numa neblina, você vai ver que a luz vai se propagar no menor caminho possível, ou seja, em linha reta. Ela nunca vai fazer curvas. Existe também aqui, esse fenômeno de propagação retilínea da luz, devido ao fato, forma também as sombras. Então, faça um estudo mais aprofundado sobre o fenômeno da formação das sombras. Eu vou colocar aqui. Então, estudem essa parte aqui da página 5, lá na página 56. Principalmente, esse princípio da propagação retilínea da luz vai formar, então, sombras, porque a luz ela vai fazer o quê? Ela vai ser bloqueada em alguns corpos e ela não vai atravessar para o outro lado. O que acontece? Forma a sombra. A sombra é a ausência de luz, onde a luz não chega. Só antes de entrar na parte de propagação retilínea, estudem também o que é uma fonte primária e fonte secundária de luz. Fonte primária são aquelas fontes luminosas que tem as fontes que têm luz própria. Por exemplo, a luz do sol, estrelas, uma luz artificial, uma lâmpada, então são fontes primárias. Fontes secundárias é aquelas que não têm luz própria, mas elas refletem a luz. A lua, o corpo humano, uma parede, então essas fontes aí elas não têm luz própria. Planeta também não tem luz própria. Então, não esquecer o que é um raio de luz, ou um feixe de luz, é o raio que são pequenos elementos de luz que saem de uma determinada fonte e vão se propagar e vão chegar em uma posição. Estudem essa parte aqui de meio óptico, o que é o meio transparente, opaco e translúcido. Não esqueçam disso. Quem quiser ter um detalhe maior, assista os videoaulas lá que estão gravadas na Agenda Edu. As propriedades da luz, aqui eu vou cobrar mais aqui, a luz se propaga em linha reta, então dá a formação das sombras. Estudem o que é eclipse, tá? O eclipse, sabe diferenciar o que é o eclipse solar do lunar. Muita atenção aqui, estudem bem essa parte. Outro princípio que nós temos, além da propagação da luz em linha reta, nós temos aqui o princípio da propagação independente dos raios de luz. Se dois ou mais raios de luz se cruzam entre si, cada um vai continuar o seu percurso independente do outro, tá? E um não vai alterar a propriedade física do outro, certo? Isso aqui a gente sabe muito bem lá nos shows, lá nos raios de luz, lá como tem nos canhões de luz, né? Quando as luzes se cruzam, uma não vai interferir na outra. É claro, esse experimento pode fazer simplesmente você pegar duas lanternas e fazer cruzar esses raios de luz da lanterna. Esses raios vão seguir independente um do outro. E o princípio da propagação reversível da luz é o seguinte: se você está enxergando um raio de luz vindo lá de uma pessoa
Você enxerga a pessoa lá no espelho. A pessoa também, ela olha no espelho, ela enxerga você, porque os raios estão saindo também de você e chegando até ela. Então, esses raios são reversíveis. Assim como você enxerga a pessoa no espelho, a pessoa também está enxergando você no espelho. Então, é a mesma coisa. Então, é o princípio da propagação reversível dos raios de luz. Então, esses são os 3 princípios aqui que fazem com que... são os 3 principais princípios da ótica geométrica, que faz com que a luz seja conhecida como nós conhecemos ela agora. E o que nós podemos também ter aqui? Dos fenômenos físicos que são explicados na ótica geométrica, os fenômenos. O fenômeno da absorção aqui não vou cobrar tanto na prova, mas nós sabemos que quando a luz incide sobre uma superfície, por exemplo, a luz solar, incide sobre o nosso braço, por exemplo, o nosso braço vai absorver essa luz e vai transformar em o quê? Em energia térmica, em calor, certo? Então nós sentimos o aquecimento dos raios solares, né? Então é uma luz que pode aquecer uma superfície. Se você pegar também um laser extremamente intenso, né, com uma potência extremamente alta, se você incidir sobre uma superfície, pode queimar essa superfície, ou você pode aquecer essa superfície. Aí, por isso que nós temos as chamadas também cirurgia a laser, né? Que elas podem até fazer um corte em uma superfície devido ao calor transformado aí pela intensidade da luz, né? Mas o fenômeno aqui, refração, eu não vou cobrar detalhes sobre cálculo de refração, mas o que é a refração? Absorção é isso que eu tinha falado. Refração é quando a luz ela atravessa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água. Ela sofre um desvio, então, do ar para a água, ou da água para o ar, tanto faz. E então a luz ela altera a sua velocidade quando ela atravessa de um meio para o outro. Não esquecer que aqui o fenômeno de reflexão, que a velocidade da luz é a mesma quando ela bate em uma superfície e retorna a esse meio. Só que um ponto importante aqui que eu quero que vocês estudem com detalhes é o fenômeno de reflexão. Opa, deixa eu ir lá na parte do fenômeno da reflexão. Vou voltar aqui na apostila. Então peguem lá a parte de reflexão, principalmente. Cadê ele? Estudar essas leis da reflexão aqui. Principalmente o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então é assim, pessoal. Vamos dizer que nós temos uma luz incidente de uma lanterna aqui. Nós chamamos esse que está em verde, que é o raio incidente, é o raio de luz que sai da lanterna, ou pode ser um feixe também, um conjunto de raios. Incide sobre um espelho, esse raio ele vai bater sobre a superfície do espelho e vai ser refletido. Tá? Vamos dizer aqui, vamos imaginar que uma linha normal ou uma linha que é perpendicular ao espelho. Essa linha aqui é uma linha imaginária que a gente traça, a gente coloca, a gente fixa ela formando 90 graus com a superfície do espelho. Por que nós usamos essa linha aqui normal? Para poder medir o ângulo de incidência. Então, qual que é o ângulo de incidência? O ângulo de incidência é o ângulo entre essa linha normal, essa reta normal aqui, e o raio incidente. Então, nós temos, por exemplo, aqui o ângulo de incidência, nesse caso aqui, é 45 graus. Formado entre a linha normal e o raio incidente. E a lei da reflexão da luz vai dizer o quê? Que o raio refletido também vai formar 45 graus de reflexão. Então, se eu incido um raio sobre um espelho com um ângulo de reflexão, ângulo incidente de 45, a reflexão vai ser com 45 graus. Se eu incidir com um ângulo de 30 graus, a reflexão também vai ser de 30 graus. Então, o raio de incidência vai ser igual ao raio de reflexão. E se o raio de incidência for igual a 0 graus, for ao longo aqui da reta normal? O raio de reflexão vai ser 0 graus também. Eu jogo o raio de frente para o espelho, ele vai refletir também de frente, né? Bate e volta. Então, aqui não esquecer das leis de reflexão. E aqui também a primeira lei da reflexão é importante, que ele vai dizer que o raio incidente, o raio refletido e a linha normal, elas estão no mesmo plano. Nesse caso aqui, o plano aqui do papel, do livro, ou o plano aqui da tela do computador, a tela do celular, tá? Elas estão todas no mesmo plano. Então, aqui a parte de reflexão da luz. A matéria vai até essa parte aqui. Eu não quero estender muito o vídeo para não ficar muito cansativo. Eu peço que vocês assistam esse vídeo aqui. Então a matéria da prova praticamente é isso. Eu não vou cobrar aquela parte lá eu vou cobrar até aqui, ó, até a página 61.
como eu indiquei aqui no... Ah, e 66 e 67, deixa eu ver só o que tem aqui. A 66 e 67 são os exercícios. Agora, exercício que vocês vão fazer hoje, resolver para mim hoje. Hoje, como atividade, vocês vão resolver para treinar aqui essa parte, vocês vão resolver os exercícios da hora de estudo, que está contido no livro, na apostila, não no livro de atividades. Então, é lá na página 69. Eu vou indicar lá no cronograma para vocês, leiam com atenção. Vocês vão fazer da hora de estudo aqui, as atividades que vocês vão precisar fazer hoje. Vocês vão fazer o exercício 1. Esses exercícios aqui eu vou pedir para vocês não fazerem aqui na apostila. Respondam no caderno e mandem a foto de uma página aí do caderno, ou até 2 páginas, se vocês passarem de uma página, para não ficar muita foto para vocês enviarem. Então mandem, não precisa copiar o enunciado, pessoal. Atenção, não copiem o enunciado. Vocês vão colocar lá no caderno, número 1, hora de estudo, número 1, letra A. Daí responder. Letra B. Respondem lá no caderno. Respondo no caderno, pessoal. Vou pedir vocês fazerem no caderno e tire a foto do caderno para me enviar. Então, vocês vão fazer o número 1. Vocês vão fazer o número 2. Não precisa copiar enunciado, mas tem que explicar lá no caderno, colocar. O número 1 vai falar sobre a parte de o que são ondas mecânicas, longitudinal, explicar bem essa parte aqui, exemplificar. O número 2 vai falar por que sobre os filmes de ficção. Eu falei isso numa videoaula, vou ver se vocês lembram, que aqui tem efeitos sonoros lá na Guerra das Estrelas. Está correto ter som no espaço? Então pense um pouquinho aqui. Então vocês vão responder lá no caderno, número 2, letra A ou letra B. Daí vocês vão pular tudo isso aqui e vão resolver o exercício número 8. O 8 é uma questão com alternativa, não precisa copiar a questão também, só que o 8 vocês vão responder. A questão 8, por exemplo, é a letra A, vamos dizer. Qualquer valor, não sei. Então, vocês vão responder a letra A e vocês vão responder por que vocês não marcaram as outras, o que tem de errado. Então, vocês vão escrever no caderno por que vocês marcaram a letra A ou por que as outras alternativas estão incorretas. Justifique a alternativa. Eu não vou aceitar a tarefa se vocês colocarem assim só. Número 8, letra tal. Lá. Não. Tem que colocar, tem que justificar por que vocês marcaram a alternativa lá no número 8. Tem muitos alunos que estão marcando direto. E na prova também. Na prova, justifiquem por que você marcou a determinada alternativa. Ou por que você marcou aquela alternativa, ou porque você não marcou as outras, né? Nos trabalhos, muitos alunos não justificaram. Nos próximos, eu vou querer que vocês justifiquem, tá, pessoal? Vocês vão fazer também o número 9. O número 9 também. Só coloca lá, não precisa copiar o enunciado. Coloca letra A, resposta tanto. O número 9 é assim, vocês vão falar sobre a qualidade sonora envolvida, ou vocês vão colocar as qualidades sonoras, quais que são aqui que vocês vão preencher. São aquelas indicadas aqui no número 10. O número 10 está falando 3 qualidades fisiológicas sonoras, altura sonora, intensidade sonora ou timbre. Vocês vão identificar cada uma delas aqui. Qual delas é a letra A? Altura sonora, intensidade ou timbre. A letra B é a mesma coisa, a letra C, a letra D e a letra E. Então vocês vão identificar as qualidades sonoras. Uma dessas 3 aqui vão marcar, vão completar cada uma delas aqui. O número 10, então vocês vão fazer também. Aí tem que colocar numerar aqui. Numerar de acordo com as afirmações. Número 10. Aí vocês vão fazer o número 12. Fazer uma pequena pesquisa lá e também colocar só a resposta no caderno. Pesquisar lá quais são as cores primárias e quais são as cores secundárias. É só digitar no Google lá, fácil. E o número, e por fim, vocês vão fazer o número 14 como revisão. O número 14 é um exercício de ótica. E vocês vão observar esses 2 fenômenos aqui que estão na figura aqui. Uma lente de aumento e um espelho. E vocês vão identificar quais fenômenos que são aqui. Reflexão e reflexão, difração. Vocês vão identificar e também justifiquem as alternativas, pessoal. Beleza? Então, eu termino por aqui a revisão, pessoal. Então, para quem não conseguiu pegar os exercícios que é para fazer como atividade hoje, eu vou colocar lá no cronograma. Não esqueço de entregar as atividades até as 18 horas. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Não esqueçam de ler também com cuidado aqui e estudar bem essa parte aqui do cronograma, do conteúdo da prova. Um forte abraço, pessoal. Bom estudo para vocês e tenham um ótimo dia.
Até mais!